Ok, muito bem. Neste vídeo nós vamos continuar o nosso assunto de contagem, agora falando sobre uma nova operação. Vou apresentar para vocês uma operação que está muito associada ao assunto de contagem, que é o fatorial. Fatorial é uma operação matemática representada pelo sinal de exclamação, certo? Então, o fatorial é associado a um número, ou seja, nós calculamos o fatorial de um número da seguinte maneira. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, se eu quiser saber o fatorial de 3, eu escrevo 3 e o sinal de exclamação. A gente lê 3 fatorial. Então, 3 fatorial é a operação que me leva à seguinte expressão. 3 vezes 2 vezes 1. Observe então que o fatorial vai pegar o número e multiplicar pelo seu antecessor até chegar no número 1, certo? Estamos falando de números naturais. Então o antecessor de 3 é o 2, do 2 é o 1, termina no 1. No caso, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Aí a gente diz que 3 fatorial é igual a 6. Certo? Então, esta operação chama-se fatorial. Um outro exemplo, vamos supor, 5 fatorial, né? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, 5 fatorial vai dar o quê? 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 2 é 6, vai dar 20 vezes 6, 120, né? Então, 5 fatorial é igual a 120. Essa é a operação chamada de fatorial. E o que seria, por exemplo, n fatorial? A gente não conhece quem é n, né? Que valor é, mas a gente sabe que o antecessor de n é n menos 1. Então, a gente pode dizer que n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? E assim sucessivamente até chegar em 2 vezes 1, certo? Ou seja, o fatorial de um número n desconhecido tem que começar em n e ir até o número 1. Até aí tranquilo, né? A gente pode então fazer alguns exemplos com expressões envolvendo fatoriais, né? Um detalhe importante sobre fatorial pode ser visto através desse seguinte exemplo. Vamos supor, eu quero saber quem é 6 fatorial. Nós já sabemos como é que faz isso, né? 6 fatorial, muito fácil, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas quem é, por exemplo, 3 fatorial? Nós já vimos, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Observe que o 3 vezes 2 vezes 1, ele aparece aqui, né? No 6 fatorial. Ou seja, a gente pode parar o fatorial em qualquer lugar, mantendo o símbolo de fatorial da seguinte forma. Eu posso dizer, então, que 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Observe que o 3 fatorial continuaria, né, o 6 fatorial, ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Dessa forma, a gente pode também abreviar o fatorial. Por exemplo, eu posso dizer que 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes, quero parar no 7 fatorial. Porque, na verdade, o 10 fatorial vai terminar apenas no 1.
Mas se eu quiser, eu posso parar no 7 fatorial. Ah, mas como é que isso... para que isso serve em relação a essa parada, né? Serve para algumas simplificações que aparecem muito nos cálculos envolvendo a análise combinatória. Vamos, por exemplo, citar a seguinte expressão. Eu tenho 10 fatorial dividido por 7 fatorial, certo? Então, uma forma de eu fazer é descrever tudo, colocar aqui que é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não é isso? 10 fatorial. E o 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, observe que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, é exatamente o 7 fatorial, né? Então, eu vou poder cancelar, né? Eu poderia cancelar esse 7 com esse 7. Vou colocar aqui. Eu poderia cancelar esse 7 com esse 7, esse 6 com esse 6, esse 5 com esse 5, né? Ou seja, eu posso cancelar o 7 fatorial com o 7 fatorial, de forma que isso vai me levar ao resultado desta expressão, que é 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 700, 9 vezes 8 é 72, 720. Mas, normalmente, a gente não precisa ter tanto gasto com tinta, né? Vamos economizar tinta. Então, o que é que a gente faz? 10 fatorial dividido por 7 fatorial. A gente abrevia no menor fatorial, no caso é o 7. Então, a gente diz que isso aqui é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que eu parei de propósito, porque o meu denominador é 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Como 7 fatorial eu posso cancelar, né? Aqui eu vou direto para 10 vezes 9 vezes 8 igual 720. Legal, né? Tranquilo. Uma operação nova, fatorial, né? E nos permite fazer algumas coisas, algumas simplificações legais, né? Economizar trabalho. Vamos para um outro exemplo envolvendo simplificação com fatorial. Vamos supor que eu tivesse 6 fatorial dividido por 8 fatorial. Olha só, quem é o menor? É o 6, né? Então eu vou segurar esse 6 fatorial aqui e vou parar o 8 fatorial no 6. Eu faço 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Então, como eu posso parar em qualquer fatorial que eu quiser, eu quero parar no 6 para igualar com o de cima, aí eu posso cancelar esse fatorial com esse, e eu vou ter aqui que vai ficar 1, né? Que eu estou dividindo 6 fatorial por 6 fatorial é igual a 1, e aqui embaixo vai ficar 8 vezes 7, 7 vezes 8, que é 56. E assim a gente pode fazer algumas operações com fatorial. Agora, existem questões, né, dando continuidade aí ao assunto de fatorial, que tratam com variáveis. Também não é tão complicado, é o mesmo princípio. Vamos colocar aqui um outro exemplo da seguinte forma. Se eu tenho assim, n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Como o n menos 2 é menor do que o n fatorial vai diminuindo, né? E vai chegar até o n menos 2. Então, isso aqui é muito comum, né? Você vai desenvolvendo aqui o n fatorial, vai ficar n vezes n menos 1, que é o antecessor de n, vezes n menos 2, vou parar no n menos 2, n menos 2 fatorial. E embaixo, n menos 2 fatorial. Agora,
como considera-se que n menos 2 fatorial é diferente de zero, né? A gente pode cancelar esse cara com esse, e a minha expressão se resume a n que multiplica n menos 1, certo? Ou seja, essa expressão é o resultado de n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. O domínio desse movimento aí, com o fatorial, né, com os exercícios, a pessoa vai aperfeiçoando, né, essa manipulação dessa nova operação denominada fatorial. A gente vai concluir então esse vídeo resolvendo algumas questõezinhas aqui, né? Vamos colocar aqui a seguinte questão. A equação para ser resolvida, né? Vamos colocar a seguinte equação. A equação diz assim: n mais 2 fatorial sobre n fatorial é igual a 12. Resolver essa equação significa encontrar quem é o valor de n, né? Que é a nossa variável. E aí, como n mais 2 é maior do que n, eu vou desenvolver o n mais 2 até chegar em n e cancelar, certo? Vamos considerando que o n é diferente de zero. É um número natural maior do que zero. Então, nós dizemos o seguinte, que n mais 2 fatorial é n mais 2, depois menos 1 fica n mais 1, né? E depois do n mais 1 vem o n fatorial. Observe aí que o fatorial sempre vai diminuindo. Então, se é n mais 2, depois do n mais 2 menos 1, n mais 1. Depois do n mais 1 menos 1, n. E aqui embaixo nós temos o nosso amigo n fatorial, que é igual a 12. Aí aqui a coisa começa, né, a ficar mais fácil. Eu corto esse n aqui com esse, e aí eu já ganho um monte de espaço aqui para mim trabalhar mais fácil, né? Vai ficar n mais 2 vezes n mais 1 igual a 12. Bem, olha só. Às vezes a gente dando uma olhada assim mais simples na questão, resolve de uma forma simples. A gente poderia fazer esse produto aqui, resolver, mas como eu estou diante de dois números, o n mais 2, ou seja, e o n mais 1, é um número e o seu antecessor, aquele número natural que vem antes. Mas o produto desses caras é 12. Então dá para mim resolver isso aqui, basicamente, tendo uma outra visão. Muitas questões acontece isso, certo? Existe uma metodologia que a gente se perde ou a gente demora muito tempo e resolve. E existe às vezes uma visão mais simples que me dá a resposta. Ora, eu tenho um produto de dois números que dá 12 e é um número, e o seguinte é o antecessor, né? O que vem antes. Então não é difícil a gente imaginar que esses caras aqui é o 4 e o 3, né? O 4, o antecessor do 4 vem antes dele é o 3, e 3 vezes 4 é 12, certo? Então, dá para sacar dessa forma. E aí a coisa fica mais fácil. Então vamos supor, n mais 2 vai ser 4, e o n mais 1 vai ser 3. Então, no caso, quem é o n? Eu quero saber quem é o n, né? Se o n mais 2 é igual a 4, dá para ver, obviamente, que o n é igual a 2. A gente vai resolver a equaçãozinha aqui, fica 4 menos 2, e o n é igual a 2, que é a resposta da nossa equação, usando essa visão aí. Se a gente fosse fazer essa multiplicação, ia cair numa equação do segundo grau, né? E a gente ia chegar nela. Vamos fazer? A gente relembra alguma coisa, né?
fica n mais 2, vamos pelo método caminho longo, vezes n mais 1 igual a 12. Muito bem. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos supor, ficaria aqui, esse n vezes esse n dá n ao quadrado. Esse n vezes 1 dá n. Esse 2 vezes n dá 2n. E esse 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui é a multiplicação desse n mais 2 vezes n mais 1, que é igual a 12. E a gente continua caminhando. Vai ficar n ao quadrado, n mais 2n é 3n, mais 2 e menos 12, trazendo 12 para o primeiro membro, igual a 0. Relembrando a equação do segundo grau. N ao quadrado mais 3n, 2 menos 12 é menos 10, igual a 0. Temos que resolver esta equação do segundo grau. Primeira coisa a ser feita é encontrar o nosso amigo delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, como sempre, né? Então, o nosso amigo delta vai ser, o b é 3, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, e o c é menos 10. Então, o nosso amigo delta vai ser 3 vezes 3 é 9. Esse menos com esse outro menos vai dar mais. E 4 vezes 10 dá 40. Legal, né? Feito para dar certo. Portanto, o nosso delta aqui é 49. Que é o quadrado de 7, né? 49. E para me encontrar as raízes dessa equação, eu digo que no caso, em vez de ser x, é n, né? Então seria n é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, como meu b é 3, nós vamos ter que o nosso n é menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Vamos colocar aqui 2 vezes 1 para dizer que nós estamos multiplicando 2 vezes a. O b é 3. E o delta nós calculamos aqui como 49 e estamos jogando na nossa fórmula. Então, o meu n aqui vai ser menos 3 mais ou menos 7, que é a raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes 1, 2. Que vai me levar a duas raízes, né? A n' e a n duas linhas, porque eu estou na variável n. Então, a n' seria menos 3 mais 7, que daria 4 sobre 2, né? Vamos colocar assim, né? Menos 3 mais 7 sobre 2, que vai dar 2, porque 7 menos 3 é 4, sobre 2 dá 2. E a n duas linhas ia ficar menos 3 menos 7 sobre 2, que portanto vai me dar menos 10 sobre 2, que é menos 5. Como o meu n do fatorial não pode ser negativo, então a gente vai ficar mesmo só com a n', né? Que é igual a 2. Então, olha só, chegamos no mesmo valor. A gente já sabia que o n era igual a 2 por uma visão mais rápida, analisando mesmo o significado da questão. Já tínhamos chegado aqui, mas aproveitamos esse vídeo para lembrar da equaçãozinha do segundo grau, nosso amigo delta, e a fórmula de resolução da equação do segundo grau, e apresentamos aqui em breves pinceladas essa nova operação a ser aprendida, chamada de o fatorial de um número.